O José Maílson conta como foi a sexta-feira do Tricolor do Arruda. Olha, o Santa Cruz teve mais um trabalho hoje à tarde, pensando no duelo contra o 13, duelo que acontece no próximo domingo às 4 da tarde na Arena de Pernambuco. Dia movimentado hoje no Santa Cruz. Agora há pouco a diretoria executiva informou que os recursos financeiros para pagamento do futebol do clube já estão na conta do Santa Cruz e que até a próxima segunda-feira a folha, também o direito de imagem e moradia serão colocados em dia por parte do Santa Cruz. Então, portanto, Santa Cruz garantindo que já tem recurso na conta para realizar todos esses pagamentos em relação aos atletas da equipe coral, ao futebol de uma maneira geral do Santa Cruz. E olha, hoje à tarde também o técnico do Santa Cruz comandou o treinamento e hoje à tarde teve a coletiva do presidente Bruno Rodrigues, também com um dos investidores, o Irã Barbosa. Na pauta dessa entrevista, a apresentação de Alexandre Calil, que traz sua experiência para contribuir com o projeto da SAF do Santa Cruz. Então, Alexandre Calil foi presidente do Atlético Mineiro e chega para contribuir com a SAF do Santa Cruz. E claro, a gente vai estar durante a programação da Transamérica trazendo mais detalhes em relação à apresentação do Alexandre Calil e a esse novo componente no projeto da SAF do Santa Cruz, que, claro, tem que focar agora na Série D do Campeonato Brasileiro, mas em paralelo à cobrança para que essa questão da SAF possa dar andamento no clube e que o Santa Cruz possa se tornar uma SAF. Esse é um momento em que há uma cobrança por parte do torcedor em relação a essa situação. Daqui a pouco a gente volta trazendo o nosso convidado. Ô Zé, me diga uma coisa, Zé. Você viu a chegada do Alexandre Calil nas bandas do Arruda, Zé? O Alexandre Calil, ele, por ter sido ex-presidente do Atlético, não é, ele não vai se decepcionar com nada do que vê no Santa Cruz. Ele sabe que ao longo dos anos as coisas foram não ficando no controle e ele sabe muito bem que ele dirigir o Atlético Mineiro não é fácil. Não é um time Você viu a imagem, Zé, dele? Ele chega numa van. Aí abrem a porta da van, sai o Alexandre Calil e ele ergue assim a cabeça e olha, e aquela estrutura, e parece que o cara ficou vislumbrado, sabe? Deslumbrou, assim, caramba, não imaginava que era tão grande assim. Pois é exatamente isso que eu falo, né? Normalmente quem chega fica deslumbrado. Então a questão é você tirar das entranhas, podemos assim falar, para que o Santa Cruz volte a se soltar, volte a ser aquele time que o torcedor gosta, volte a ser aquele time que o torcedor vai ao estádio e com a certeza de que a vitória vai acontecer, porque já conseguiu, ao longo dos anos, fazer com que aquelas pessoas mais fanáticas, elas tenham uma situação muito mais, podemos dizer assim, acalorada, quando se vence. Então, são situações que o Alexandre Calil, ele já sabe, o que pode passar, e é claro que o Santa Cruz não é diferente do Atlético Mineiro em se tratando de time de massa. Alright, grande Vitor? Alright, mas demais, Zé. Aliás, José, a gente vai falar bastante dos jogos do final de semana, é claro, mas vamos começar o debate em cima dessa questão, e aí já chamo aqui o Vinícius Calado para saber qual foi a impressão que o Vinícius teve dessa chegada do Alexandre Calil, e falo aqui para além da visão ali, daquela primeira imagem dele deslumbrado ali com a estrutura do Arruda. Mas o que o Calil veio fazer por aqui? Porque, pelo que a gente tem de informação, ele não tem cargo, ele não é acionista da SAF, é amigo dos investidores, ou de um dos investidores, o Irã Barbosa, que foi lá levá-lo. O Irã disse na fala dele lá na coletiva, que daqui a pouco o Maílson vai trazer detalhes, que vê alguma semelhança na realidade do Santa com aquilo que pegou o Calil na época da gestão do Atlético, mas é isso. E aí, viu, Vinícius? Eu tenho aqui uma frase do Calil, nessa chegada dele aqui para o Santa Cruz. Porque, bom, ele veio aqui observar. E ele está dizendo o seguinte, abre aspas, se o Santa Cruz fosse rival do Atlético, não estaria tentando ajudar, queria atrapalhar. Mas não é. É uma oportunidade rara de ajudar. Além de passear, porque ganhei um final de semana em Recife. Já que não paguei minha passagem,
e hotel. E ainda vou ver um jogo de futebol domingo ao vivo, que é algo que não faço há muitos anos. Lá no estádio que o dono da SAF é dono, ele está falando lá do Atlético, não sou convidado. Fui convidado pelo Santa Cruz. Isso é muito legal. Estou numa cidade linda, de um povo bacana e bonito, e de uma torcida apaixonada. Fecha aspas. Tá vendo aí, ô Vinícius? Como é que é essa ajuda? O homem veio botar a mão na massa ou passar um final de semana no Recife? Um abraço, Vitor. Boa noite a você, boa noite, Maílson, boa noite, Zé. Vitor, ainda tá, assim, mal explicado no sentido de eu ainda vou dar um tempo para entender melhor essa situação do Calil, porque tenho certeza que enquanto profissional, deve ser muito ocupado, deve ser muito requisitado. E ele é pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Sim, sim. E além de todos esses afazeres, né, Vitor? Você entender que ele vai prestar uma consultoria e já se estabeleceu um prazo, mesmo não tendo, entre aspas, obrigação, serão 4 meses, se eu não me engano. Ele não vai ter remuneração, vai ser o quê? Vai ser um favor, fica algo, se está profissionalizando, tem que tirar essa pecha de favor, de como vai acontecer. Não, o investidor disse, Vinícius, que se o Santa fosse pagar, palavras do Irã Barbosa, ele disse todos os clubes, foi assim mesmo, no geral, tá? Todos os clubes gostariam de ter o Alexandre Calil para contribuir, mas nenhum clube teria dinheiro para pagar pelo que ele vai fazer pelo Santa Cruz. E ele vai fazer de graça. Então, Vitor, isso não estou dizendo que a intenção do Calil é errada ou não há uma boa intenção, mas nós estamos falando pelo menos eu estou entendendo, a partir de ser dos investidores, de estarmos falando de um passo de SAF, profissionalização. E um tempo é dinheiro, literalmente. Hoje as pessoas, ou desde sempre, as pessoas compram o tempo das outras. Então, um tempo tão caro quanto o do Calil, ainda com um prazo estipulado, que não é um prazo curto, e eu ainda tenho dificuldade para entender toda essa boa vontade, sei lá se seria esse o termo para utilizar, mas eu espero que ajude. Mas ainda tenho dificuldade de entender, viu, Vitor? José Maílson, você que está acompanhando o Tricolor, consegue compreender melhor, afinal, qual será a contribuição do Calil, Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, ex-prefeito de Belo Horizonte, agora amigo de um dos investidores e que está aí, foi apresentado, né? Mas não tem cargo e não se sabe muito bem qual vai ser, de que natureza vai ser essa contribuição, porque perguntaram para ele até se é uma contribuição direta no futebol, na organização, como é que vai ser, e ele disse, olha, não sou eu que mando, mas se me perguntarem alguém para comandar o futebol, eu posso pensar, eu posso indicar alguém. Quer dizer, nem o próprio Calil deixou muito claro aí qual vai ser a contribuição e a dimensão dessa contribuição, né, Maílson? Verdade, Vitor. Boa tarde para você. Boa noite, né? Boa noite para você. Boa noite para o nosso Zé do Carmo, para o Vinícius Calado, para o nosso Sidney Cunha, que está aí na retaguarda, no controle técnico da Transamérica. E boa noite para o ouvinte Transamérica. Não deixa de ser... Veja, se por um lado a gente vê a importância de ter um cara com tanta experiência, né, podendo ajudar o Santa Cruz, podendo participar de um processo de estabelecimento de uma SAF no Santa Cruz, de uma profissionalização, eu também, de certo ponto, penso, como o Vinícius também, assim, que o tempo é que vai fazer a gente entender algumas coisas, como é que essa engrenagem vai funcionar, como é que vai ser a participação efetiva do Calil, que ele tem experiência para compartilhar com Santa Cruz, isso a gente não pode negar, né, experiência suficiente para contribuir, claro. E daqui a pouco, Vitor, assim que você determinar aí, a gente vai ouvir um pouco do Calil falando exatamente sobre essa vinda para ele, a vinda dele para o Santa Cruz. Já temos? Já temos. Então vamos lá. Então vamos ouvir o Alexandre Calil, ele falando exatamente, né, do objetivo dele, da vinda dele para o Santa Cruz. Ele falou em um trecho, a gente traz aqui um pouco do que ele falou sobre essa vinda para o Santa Cruz. Eu vou modestamente
fazer uma coisa muito gostosa, que é tentar ajudar o Santa Cruz, um detalhezinho ali, outro aqui, na SAF, porque não tem mágica, isso não tem mágica. E se prometerem para vocês, torcedores, o impossível, não acreditem. Não acreditem que é mentira. Tem que ser tudo construído, passo a passo, acertando mais que errando e tentando alcançar alguma coisa que o Santa Cruz não alcança há muito tempo. Eu disse ao presidente Bruno, disse ao Irã, que o Santa Cruz está de pé hoje, volto a repetir, é uma prova cabal do tamanho do clube, né? Porque falar de Atlético, de Flamengo, de Corinthians, isso aí todo mundo sabe. O que nós sabemos é que no Nordeste tem um clube que já foi da Série A, que já bateu na trave na Série A e que hoje estava adormecido. Se querem acordar o gigante, que eles se responsabilizem por isso e muito cuidado para transmitir mentira para gente sofrida. Porque a torcida que passa, que é a torcida do Santa Cruz, pela história que eu sei, por tudo que me foi falado aqui, é gente muito fiel e gente muito sofrida. Que Deus abençoe ao Bruno, que Deus abençoe o Irã e que essa torcida tenha o que ela merece, porque nós sabemos que sofremos pelo nosso time a dor que é a derrota, o rebaixamento, tudo isso. Então, eu estou à disposição dos senhores, mas o meu pronunciamento é só esse. Não mintam para esse povo. É um povo sofrido, um povo fiel e que merece respeito de vocês que dirigem e que gostam disso tudo. Pronto, tá aí um pouco do que ele falou, mas acho que sintetiza muito bem, né, Vitor, o objetivo dele. Olha aí, Zé, não mintam para esse povo sofrido. Não tenha dúvida de que ele foi logo na cabeça de quem imaginava Zé, que alguma mentira fosse falar. Pois isso não? tá parecendo palanque, não tá não, Zé? Não, é dúvida. Não mintam para este povo sofrido. Não parece mas não, Zé. como todo bom político, né? Ele tem esse lado, não é, fiel às suas origens. Então é por isso que ele fala dessa forma. Mas foi um cara que na época ele era um brigador, não é? Podemos assim falar. Estava sempre com a carta na manga para colocar em cima do Cruzeiro, principalmente, que é seu maior rival. E também nos campeonatos brasileiros ele não aceitava algumas situações, principalmente quando na arbitragem ele era prejudicado o Atlético Mineiro. Então a gente sabe que a gente está falando com um cara que conhece os bastidores, não precisa mostrar muita coisa para ele, né? Precisa sim dizer para ele o que vai ser feito para ele, não é dizer assim, eu já fiz isso e deu certo, então continue. Então é basicamente um lado positivo que estão trazendo ele para Recife, não é? Estão dando um presente a ele no final de semana e ele vai saber aproveitar muito bem, porque ele vai conversar com as pessoas e vai mostrar, não é, os exemplos que um dia aconteceram e deram certo. Isso aí é de fundamental importância. É isso aí, Zé. Olha, ô Zé, você sabe, eu sou cético, Zé. Isso quer dizer, eu sou meio desconfiado com as coisas. Então, assim, nós estamos aqui, nós temos que dar opinião, certo? Posso te dizer, Zé, Maílson, Vinícius, o que eu acho que está acontecendo? Pode falar. Ô Zé, você tinha uma boa relação com o Eurico Miranda, não tinha, Zé? Muito boa, por sinal. Muito boa relação, né? Pois é. O Eurico era um nome conhecido no futebol nacionalmente. E também foi político, né, Zé? Também, deputado federal. Pois é, então. Imagina, Zé, que você estivesse envolvido em qualquer projeto para administrar um clube. No teu caso, o teu nome tem uma dimensão. No caso dos investidores, o que fala mais na frente é a organização e o investimento, né? É o tal 1 bilhão que vai ser colocado para investir. O nome não é tão conhecido assim. Aí você está num ambiente de pressão, de polêmicas, de problemas de bastidor. E aí o cara tem uma amizade com uma figura, tá? Um cara que, sem dúvida, é conhecedor de bola, de administração, tem um nome de projeção nacional e foi um campeão como dirigente. Caso semelhante ao do Eurico, por isso que eu estou fazendo a aproximação, viu, Zé? Então, imagina. Pô, imagina que é você, Zé. Eu trago Eurico aqui.
sem dúvida, se é teu amigo, Zé, você ligar para ele a qualquer momento, pedir alguma contribuição, ele não vai te cobrar. Ele vai te dar, né, conversar. Só que você está diante de uma situação, pô, me empresta teu prestígio aí. Vem cá. Dá uma palavrinha com o pessoal aqui. Apresenta teu conhecimento e tal. Troca uma ideia com o pessoal. De repente ajuda alguma coisa aqui. Passa um final de semana com a gente aí. E tá tudo certo. Legal? Legal. Tem disponibilidade? Tem. Vem cá. E o cara veio. E o cara tem todo o cuidado para dizer, olha, eu não sou acionista, eu não sou funcionário, eu não mando em nada. Mas eu tô aqui para ajudar, porque eu sou amigo do cara. A impressão que dá é essa, Zé. Porque assim, volto a dizer, imagina que fosse você. Se você ligasse para o Eurico, numa situação como essa aqui, como é que a gente faz? Ô Zé, eu fazia assim, fazia assado. Você pode conversar com fulano aqui? Posso e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer, o Eurico está contratado, ou é o meu auxiliar, ou é o meu diretor, ou seja lá o que for. Então, a impressão que passa é essa aí, Zé, sabe? É só o amigo do cara que veio aqui emprestar o prestígio e que, como amigo dele, vai tentar ajudá-lo na medida do possível, mas que não é funcionário, não tem compromisso, contrato, meta e nem participação decisiva. Ele pode ser ouvido, consultado, como qualquer amigo. Eu, por exemplo, se for fazer, né, for montar um time de futebol, claro que eu vou ligar pro meu amigo Zé. E certamente que o meu amigo Zé me ajudaria, não é, Zé? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Pois é. E de repente vou bater uma bolinha para fazer um ocado aqui com os meus parceiros de bola, levo o Zé do Carmo para dar uma olhadinha. O Zé não tem compromisso, pode até nem entrar em campo. Mas a figura dele chama a atenção, já dá uma ajudada, não, Zé? Sim, essa questão, não é, das pessoas que estão chegando sem cargo, não é, estão só, como você bem falou, só dando, não é, as devidas experiências que já passaram. E emprestando a imagem, Zé, isso repercute positivamente, também. Passa ao público a impressão. E olha, eu não estou dizendo que a SAF é ruim ou boa, o que eu estou dizendo é que isso aí é uma gestão de imagem. A imagem ficou um pouco arranhada, ficou se discutindo uma situação que poderia ser prejudicial para a associação. Então vamos trazer um cara que tem uma imagem positiva, ele empresta esse ponto positivo para dar uma limpada na barra, a galera comentar positivamente e voltar aquela energia toda de que essa é a solução, que está no caminho certo. Até o Alexandre Calil acha isso também. Então, assim, o Alexandre Calil é amigo dos caras, entende? A partir do momento que você tem um nome como o Alexandre Calil, que você sabe que vai para as redes sociais, não é? Você não está tendo uma parceria de um qualquer. Você está tendo uma parceria de um cara, não é, que é seu amigo e vai tirar dúvidas dentro daquilo que você imagina. Então, você tem diversas situações para conversar. E você precisa filtrar essas situações, porque quanto mais você filtrar, melhor é o rendimento daquilo que você está imaginando. Então, não tenha dúvida nenhuma de que amigos são para isso. É dessa maneira que eu vejo, não é, o Calil entrar, porque é um nome forte dentro do cenário nacional, Vitor. Mas é esse o ponto, sabe, Maílson? Ele não está dentro. Ele é amigo dos caras. Ele foi convidado para passar um final de semana, para ver um jogo, para trocar experiências. Depois ele vai embora. Pode ser consultado novamente, pode ser consultado novamente. Mas o ponto é, se o Calil está inserido, ele tinha que ter uma função, uma participação. É acionista, é dirigente, é consultor. Ô, Maílson, veja o caso do esporte. O esporte não contratou uma consultoria lá com o Paulo André? Mas isso está oficializado, tem um contrato, tem um prazo para ser estabelecido, apesar da gente não saber muito bem essa consultoria em que resultado vai dar. Mas foi contratado. Quer dizer, o Calil poderia chegar na condição de consultor. Como consultor, ele teria sido contratado, receberia um valor e teria alguma função estabelecida. Mas para trocar a experiência, é uma coisa que qualquer amigo pode sim fazer. Agora, a presença dele, o chamamento, né, da imprensa para apresentá-lo, me parece muito mais uma ação de gerenciamento de imagem. É uma coisa para, bom, vamos emprestar aqui, o Calil, empresta aqui um pouquinho do teu patrimônio, que é a tua imagem aqui, para dar uma ajudada. Né? Vitor, a gente observando, né, todo o cenário, toda a situação, não deixa de ser, de fato, relativamente estranho o fato de não ter uma função já bem estabelecida, né, dentro da SAF. Isso chama a atenção, claro, e eu acho que o viés que você traz, ele é um viés totalmente possível, né, de ser
aquilo que é a realidade. Então, é você demonstrar confiança. E aí eu coloco um molho nessa situação. Até que ponto também a presença de um dirigente experiente, como é o Alexandre Calil, que foi presidente de um clube que hoje é SAF, até que ponto ele entende como é que funciona? Não estou dizendo que ele não entende, mas estou dizendo até que ponto ele, por entender, pode colaborar com aquelas situações onde tem as resistências de dirigentes que não querem a SAF, que não acham interessante. Então, até que ponto também ele pode ser aquele cara que, dentro da experiência ou dentro de alguma articulação, vai poder ajudar no sentido de destravar o que pode ser um fator complicador para que Santa Cruz se torne aquilo que todo torcedor está aí querendo e muito quer se transformar numa SAF. Muito bem colocado, Maílson. Eu concordo com você. Acho que tem um aspecto para a plateia, para o público, para a torcida do Santa, que é esse ponto que eu levantei. Mas esse ponto que você levantou, Maílson, eu queria ouvir o Vinícius, de fato, ele também tem um aspecto de imagem, né? Porque, assim, para os jogadores, a presença do Calil, o cara foi dirigente do Atlético, ele tá aí, então vamos dar uma dose de confiança. Pode ser que contribua para dar uma acalmada nos ânimos, que a gente já discutiu, que a instabilidade pode ter atrapalhado o desempenho dos jogadores. O próprio Irã Barbosa, que é um dos investidores, que foi quem falou com a imprensa, disse, olha, o cara recebeu várias ligações. Por quê? Porque isso começou a ser divulgado e todo mundo no Brasil inteiro sabia que o Calil estava chegando e ninguém sabia o que ele ia fazer, que função era. Mas isso já mobilizou outros dirigentes, outros empresários. Então, ele pode emprestar também, Vinícius, mesmo que sem participação, sem colocar dinheiro, sem ter função nenhuma, mas ele, de alguma maneira, em consideração ao amigo, aos amigos dele, ele está emprestando um pouco da credibilidade dele para esse grupo e para essa SAF. Isso pode trazer, sim, ganhos para o Santa Cruz em negociações futuras, né? Claro, Vitor, sem sombra de dúvidas. O Calil, ele tem know-how para isso e o nome que ele construiu no futebol, no Atlético, permite que esse know-how, essa referência, esse nome forte no futebol traga esse respaldo, esse retorno. Como eu falei na primeira participação, é entender muito no dia a dia como vai funcionar e isso naturalmente vai vir à tona. Entender como esse dirigente tão importante, tão prestigiado, com um tempo tão caro como a gente sabe que está prestando essa consultoria ao Santa e os frutos que essa consultoria vai render, né, Vitor? Vamos ver se vai haver, de fato, um dia a dia, né? Se vai ter uma rotina, ou se vai ser mesmo uma questão, né, de uma troca ali entre amigos, uma coisa realmente informal. O que dá a entender, na fala do Calil, é que vai ser bem informal. Quer dizer, o cara não está tratando a vinda para cá nem mesmo como um episódio ali profissional. Ele está dizendo, eu vim passar um final de semana e ver um jogo de futebol. Isso, e tanto que ele faz no discurso, no pronunciamento que ele diz assim, não mintam, tipo, é vocês que vão conduzir, não mintam, o povo é sofrido, vamos, se vocês querem recuperar o gigante, então que se recupere. Então, assim, ele coloca sempre naquela situação onde ele não é a parte que está dentro do processo. Ele está ajudando, mas ele não é o fator preponderante ali dentro do processo. São as pessoas que estão ali. O que a gente tem que problematizar é, se ele não é parte integrante, não tem função, não tem poder de mando específico, mostrá-lo publicamente que interesse teve. É essa discussão que nós estamos fazendo aqui, né? E que é importante para a gente entender que as coisas vão além dos discursos, né? Tem muito mais coisa envolvida, né? E a impressão que passa é isso, que o Calil está emprestando em favor de um amigo ou dos amigos a imagem positiva dele para gerar um resultado positivo, tanto para a plateia, para a torcida do Santa, como também para o mercado, né, e trazer frutos positivos. Agora, isso não significa necessariamente que ele vai ter uma participação direta, uma ação decisiva para um processo dentro do Santa Cruz. É a impressão que eu tenho, mas vamos aguardar, né? Porque se tiver uma rotina, se tiver um dia a dia, se tiver uma participação decisiva, a gente tem que rever isso, né? Então, é o que a gente tem por agora, né? De momento. Contratou um atacante, aí o Ariel, para fazer uma sombra no Galhardo. Será que o Galhardo vai aparecer no jogo de domingo? Rapaz, eu tô achando que esses dois caras vão jogar juntos, viu? Eu tô achando que vai dar isso aí, vamos ver. Esperamos que, né, o Ariel chegue e seja muito bem recebido e principalmente
não é dentro das 4 linhas, ele resolva aquilo que o torcedor de Santa Cruz sonha. Galhardo precisa aparecer um pouco mais, hein, Vinícius? Você fala o Galhardo? Sim, o Galhardo. Sim. Ô Vitor, é algo que eu bati até na tecla um tempo atrás, eu não sei se você vai se recordar, que algum tempo atrás estava se especulando Léo Gamalho voltando para o Santa, você lembra? Lembro, sim. Pronto, eu até falei, muita gente falando, eita, mas se Léo Gamalho vir, o Galhardo vai para o banco, eu acho que o Galhardo ficaria até mais à vontade, tendo um homem de área, um centroavante, e ele podendo fazer a função hoje que talvez seja do William Júnior, do João Pedro, sendo esse atleta que vem de trás, que fica mais atrás, que tem liberdade para circular, para achar o passe, para achar a movimentação dos atacantes. Eu acho que é possível, até pode ser que eles joguem junto e que o Galhardo até melhore o futebol dele, saindo de ser essa figura do 9 do Santa Cruz. Vamos aguardar então. Vamos conversar aqui na troca de passe com um investidor de Santa Cruz, Irã Barbosa. Ele fala exatamente sobre a vinda do Calil para ajudar na SAF do Santa Cruz, ser um colaborador. Mas, acima de tudo, ele é uma pessoa, acho que talvez a única pessoa no Brasil que tem experiência em um cenário parecido com o do Santa Cruz. O Santa Cruz teve no ano passado 14 milhões de receita e quase 300 milhões de reais de dívida. E isso me lembrou muito dos 400 milhões de reais de dívida e 40 milhões de reais de receita que o Atlético Mineiro tinha quando o Alexandre Calil assumiu como presidente. Os mais de 1.000 cheques sem fundos que estavam rodando na praça e o processo de reconstrução lenta, longa e eficiente que ele fez, que culminou com os 2 títulos, eu acho, mais importantes da história do Atlético.